aí o pessoal que participa do GPMAC nos grupos de WhatsApp tem acesso aí. Aí está escrito esse link que está aí no chat, ele dá acesso a tudo que nós temos. Professor, se quiser um dia nos visitar, participar, dar uma olhada, o pessoal discute muitas questões, traz questões de fora, das provas de Olimpíada, prova do Profmat, né, bem diversificado. E tem uma galera da educação matemática, que discute aí a educação matemática, e, assim, está muito heterogêneo e muito rico, porque tem gente com muitas opiniões, e isso é interessante, né, para nós. A última discussão que nós tivemos foi a prova do IME, né? Saiu agora recentemente, uma prova de nível muito alto nível, realmente um nível bacana, assim. Porque, na verdade, a minha curiosidade em relação a essa prova é o tempo da prova. Você tem 15 questões que são com conteúdos bem aprofundados, e aí eu sempre me preocupo muito com o tempo. Quando eu fico pensando, a gente consegue fazer, mas será que naquele tempo? E às vezes eu fico refletindo que não. Fazer mesmo, a não ser que você já tenha muitos macetes, como o pessoal fala. Você fica muito maceteado de saber já a questão, você usa o macete e resolve. Mas imagine você pegou a prova agora, não está maceteado, conhece os conteúdos, vai fazer. Eu acho que o tempo é complicado para refletir mesmo aquela informação, aquele conteúdo, aquela teoria mesmo que envolve as definições, né? E aí, é isso. A última prova foi a do IME que nós discutimos. É bem bacana, as discussões são bem bacanas. Aí tem algumas, agora no grupo nós estamos usando para divulgar outros eventos também, que acontecem em outras webinars, de universidades. E eu estava procurando, até vou divulgar no grupo, que vai acontecer a escola de verão na UF Santa Catarina, na Universidade Federal deles, que vai ser remoto. E é interessante, lá vai ter variáveis complexas, vai ser análise na reta, então é bem interessante quem quer estudar um pouco nessa parte da matemática acadêmica, né? Uhum. Fabinho, já são 18h09, tá? Eu acho que a gente pode se preparando, nós já temos 67 pessoas nos assistindo, né? E para não atrasar a palestra do professor, a gente pode se organizando, já está gravando, né? Então, vamos lá. Então, posso começar te apresentando? Pode. Então, boa noite, pessoal. A gente começa essa nossa noite de festa, recebendo o professor Yuri Lima, que é uma sumidade aí em Olimpíadas, tá? Medalhista. O nosso colega hoje, não sou eu que vou comandar a noite, é o nosso querido e amado Fábio Odécio, é o Fábio, e o Fábio está comandando aí o Outubro Olímpico, que é um momento muito especial, de festa mesmo para o Brasil e para nós. Nós estamos muito felizes de receber esses convidados de outubro. O Fábio é professor do Estado, é licenciado em matemática, é um professor dedicado aí à parte de Olimpíadas, né? Ele tem também outros valores aí muito importantes, é um amigo maravilhoso, uma pessoa que sonha alto e que carregou todos nós para que a gente conseguisse montar esse grupo, e estamos aqui sonhando junto, né? Eu, Odécio e Fábio, e todos vocês, para que a gente consiga fazer da educação do Ceará e do Brasil, de onde a gente estiver, um momento mais feliz do que esse que nós estamos passando agora, tá bom? Eu quero desejar a todos uma feliz noite, né? Uma ótima palestra, e vou fazer um pedido a vocês. Enquanto o professor estiver na palestra, desliguem os seus áudios para não atrapalhar e as suas câmeras, por gentileza. A gente agradece muito, tá certo? Com vocês, meu amigo Fábio.
Boa noite a todos. O tema de Outubro Olímpico é um tema que chama muita atenção desde o numeratizar. Eu sou da época do numeratizar no Ceará. Eu participei de uma das edições e fico muito feliz de trazer aqui conosco o professor Yuri Lima para apresentá-lo, tá, professor? Eu fiquei um pouco na dúvida, porque na sua apresentação tem tanta coisa magnífica, eu vou apresentar completo. Pode ser? Pode ser. Pronto. Ok, então o professor Yuri, ele é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Ceará, fez mestrado também pela Universidade Federal e fez doutorado pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Fez estágios de pós-doutorado no INPA, no The Wiseman Institute of Science, no The University of Maryland e na Universidade de Paris. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em sistemas dinâmicos, teoria ergódica, né? Isso, combinatória e probabilidade. Entre 2018 e 2020, foi grantee no The Royal Science Newton Advanced Fellowship, que é a sociedade, né? Atualmente é grantee do Instituto Serra Pilheira, isso? Serra Pilheira, né? Com um projeto que é muito bacana, que é o Jangada Dinâmica. Também, além disso, e aí o Trubo combinando bastante a cara do professor Yuri, que ele foi medalhista de bronze na IMO de 2002, também foi medalhista de ouro na Olimpíada, no IMC, né, que é de matemática do Ceará, e tem uma experiência de 15 anos, aí, mais de 15 anos na Olimpíada de Matemática, ensino e trabalhando com a matemática. Um prazer enorme ter você aqui conosco, é gratificante mesmo poder te ouvir hoje, e tenho certeza que todos os nossos convidados que estão aí conosco também, o pessoal que pertence ao nosso clube vai gostar bastante. Obrigado, Yuri. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado também, Odécio e Annelise, pelo convite e pela organização desse grupo tão legal e tão importante para a matemática cearense, né? Como o Fábio falou, o Jangada Dinâmica, que é esse projeto que eu venho coordenando desde novembro do ano passado, ele também tem esse objetivo de desenvolver a matemática cearense e, concomitantemente, como uma consequência, acabar desenvolvendo a matemática dos outros estados do Nordeste. Eu não poderia deixar de comentar uma coisa que eu sempre comento, porque eu fico, em cada vez que eu dou uma palestra online, eu fico surpreso, é com a quantidade de pessoas. Porque a quantidade de pessoas nessas palestras online que estão sendo organizadas, ela é maior do que grande parte de todas as palestras que eu já dei na minha vida toda. Então, eu fui acostumado a dar palestras em alguns locais, se houvessem 15 pessoas na audiência, nós já estávamos felizes. Então, quando eu me deparo com uma sala virtual que tem 78 pessoas, eu fico muito satisfeito. Tem alguém aqui pedindo para aumentar o volume do áudio. Eu estou falando baixo? Não, tá ok. Acredito que pode ser lá mesmo. Tá ok? Tá ok. Maravilha, então. Ok. Então, como a Annelise falou, nós estamos passando por um ano que, do ponto de vista social, é um ano complicado, mas que, do ponto de vista olímpico brasileiro, é um ano muito especial, porque nós tivemos o melhor resultado do Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática de toda a história, desde a primeira participação, se eu não me engano, em 1980. Nós não apenas ganhamos uma medalha de ouro de um aluno que estuda no Ceará, então é a primeira vez que um aluno que estuda no Ceará ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, e além disso, todos os outros 5 alunos foram premiados com medalha de prata. Esse alto rendimento fez com que o Brasil ficasse pela primeira vez da história no top 10 dos países nessa Olimpíada Internacional de Matemática. E nós superamos países com larga tradição matemática, como, por exemplo, a Alemanha, a França, o Japão e, em particular, todos os países da América Latina. Então, realmente foi um resultado espetacular, e esse resultado, ele é fruto de um esforço que já vem sendo feito há um longo tempo.
Desde a grande reestruturação da Olimpíada Brasileira de Matemática em 1998, o Grupo Olímpico de Matemática Brasileiro, ele vem fazendo um treinamento consistente para melhorar, para preparar melhor os alunos justamente para essas competições internacionais. E aí, por muitas vezes, nós até achávamos que a equipe foi um pouco aquém do seu resultado, que deveria ser, talvez por razões, não sei, psicológicas, talvez por razões de cansaço da viagem, mas, enfim, esse ano o Brasil obteve esse resultado, né, que eu acho que é um resultado que o Brasil já deveria ter feito, ter exibido já há alguns anos, mas, de qualquer modo, não tem problema, nós esperamos um pouco mais, obtivemos esse resultado, e eu espero que esse resultado venha para ficar. Então, é com muito prazer que eu começo a minha palestra dando menção a essa grande conquista da matemática olímpica brasileira. O tema da minha palestra se chama combinatória geométrica. Por que é que eu escolhi esse tema, combinatória geométrica? Bem, em primeiro lugar, como o próprio nome já diz, ele é um tema que mistura duas áreas da matemática. De forma geral, as áreas da matemática e da Olimpíada são divididas em 4. Então, nós temos a álgebra, a combinatória, a geometria e a teoria dos números. E a combinatória geométrica é uma área que mistura duas delas. Essa foi a primeira motivação para tornar uma palestra um pouco mais sincrética, com mais sincretismo. A segunda motivação foi que esse tema ele pode ter problemas de qualquer nível que você pensar. Desde o nível mais básico, onde você requer ferramentas muito simples de geometria combinatória, até situações mais complicadas. Vale ressaltar que o problema 6 da Olimpíada Internacional desse ano, que é o problema mais difícil, foi um problema de combinatória geométrica. Tá? Então, é uma área, é uma mescla de áreas que está sempre presente em Olimpíadas. E aí você pode chamar ela de combinatória geométrica, algumas pessoas chamam de geometria combinatória. O nome não é importante. O importante é justamente o que ela faz, ou do que ela trata. E ela trata justamente dessa interação, tá bom? Quando eu falo que essa área, ela pode ter também resultados, pode ter também problemas muito fáceis de enunciar e que utilizam ferramentas muito elementares, essa foi a minha outra motivação para apresentar esse tema aqui para vocês. Porque como a audiência é uma audiência muito ampla e, portanto, muito heterogênea, é bom que eu apresente métodos elementares, porém não simples, para as resoluções dos problemas. Então, ao longo das resoluções dos problemas que nós vamos nos propor a discutir, eu vou falar de desigualdade triangular, e isso talvez todos vocês já devam ter ouvido falar, eu vou só relembrar rapidamente o que é. Eu vou falar, talvez, de uma coisa um pouco mais, pouco menos vista, que é o princípio do extremo. Então, será que alguém aqui já ouviu falar do que é o princípio do extremo? Se vocês quiserem comentar no chat, vocês fiquem à vontade, tá? Que eu também estou tentando acompanhar aqui o chat antes de colocar os meus slides. O princípio do extremo, ele é um princípio que não é só de combinatória geométrica, ele é um princípio de toda a matemática. E a ideia é que se você, por exemplo, quer mostrar que algum objeto matemático existe, ou também se você quer argumentar por contradição, você pode considerar, dentre todos os objetos que você está considerando, o que tem alguma propriedade mínima. Por exemplo, se você tiver vários pontos no plano e uma reta, você pode considerar aquele ponto que está mais próximo da reta. Se você tiver uma quantidade finita de pontos, esse ponto mais próximo dessa reta sempre vai existir. Também você poderia tomar o ponto que está mais longe dessa reta. Então,
quando você faz isso, nós dizemos que você está aplicando o princípio do extremo. Porque dentre um conjunto de objetos, que nesse caso são todos os pontos, você está escolhendo um dos objetos, um dos pontos, que está maximizando ou minimizando alguma quantidade. E essa noção de maximizar ou minimizar é justamente tomar os objetos que estão no extremo de todos os objetos que você está considerando. Então é por isso que esse nome, princípio do extremo, surge. E aí nós vamos ver uma aplicação também do princípio do extremo, que, como eu já disse, é um princípio que é utilizado na matemática de maneira geral. Nós vamos ver uma aplicação aqui para a combinatória geométrica, tá? Nós vamos ver também um argumento simples de ciclicidade. Então, deixa eu aproveitar e começar aqui a compartilhar a minha tela, porque na minha tela tem os nomes desses argumentos que eu vou mencionar. Então, vocês devem já começar a ver minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Então, eu vou passar para os slides. Então, tá aqui, ó. Os slides não, o PDF, né? Vou fechar um pouquinho aqui para que... Opa! Para que fique maior. Pronto. Vou dar até um... Maravilha. Então, eu disse que nós vamos falar um pouco da desigualdade triangular, nós vamos falar um pouco do princípio do extremo, nós vamos falar um pouco de argumentos, de um argumento de ciclicidade, e esse argumento de ciclicidade, ele pode ser visto de uma maneira... Vamos pensar, por exemplo, que nós temos um conjunto de pessoas, e você sabe que essas pessoas estão envolvidas em um círculo, ao longo de um círculo, e a pergunta é possível que sempre a pessoa à esquerda seja mais velha do que a sua pessoa à direita? Bem, se elas estão em volta de um círculo, a resposta é não. Por quê? Justamente pela ciclicidade que o círculo exibe. Porque, por exemplo, se eu sou mais velho que a minha pessoa à esquerda, pela mesma razão, a minha pessoa à esquerda vai ser mais velho que a pessoa à esquerda dela, a pessoa à esquerda dela vai ser mais velha que a pessoa à esquerda dela, e assim sucessivamente. Porém, nós vamos chegar em mim de novo, depois de percorrer todo o círculo. E aí nós vamos chegar à conclusão de que eu sou mais velho do que eu mesmo. Então, esse argumento de ciclicidade com uma espécie de monotonicidade, que é o fato de sempre dizer que eu sou mais velho que a pessoa à minha esquerda, vai me fornecer um absurdo no contexto do problema que nós vamos ver. E o último tema que nós vamos discutir é o conceito de fecho convexo. Então, eu vou tentar dar uma formulação informal do que o fecho convexo é, e nós vamos usar essa noção de fecho convexo para resolver um problema, tá bom? Pessoal, na área de combinatória geométrica, em geral, os fatos utilizados que vêm da geometria são muito simples. Então, vocês podem ver aqui que o único fato realmente geométrico, de geometria plana, que eu vou falar hoje, é a desigualdade triangular. E temos que concordar que a desigualdade triangular é um tema suficientemente simples, né, pelo menos de enunciar dentro de toda a área da geometria. Então, em geral, o que acontece em combinatória geométrica é que a parte geométrica ela é mais simples do que a parte combinatória. Então, é mais complicado você entender qual é a ferramenta combinatória que você precisa utilizar para resolver um problema de combinatória geométrica, tá bom? Beleza. Eu vou começar com um problema que é um problema, hoje em dia, bem clássico. Ele é um problema da PUTNA de 1979. A PUTNA, ela é uma competição universitária dos Estados Unidos. Ela é uma das competições mais antigas universitárias do mundo, e ela tem uma grande tradição justamente por isso. Então, muitos dos alunos que são brilhantes, que ganham medalha de ouro na Olimpíada Internacional, eles acabam competindo entre si na PUTNA.
E o legal é que, como os Estados Unidos engloba, tem muitos estudantes universitários que vêm de diversos países, ele acaba tendo muitos alunos que fizeram a Olimpíada Internacional. Então, de certo modo, dentro da competição da PUTNA, você acaba tendo uma espécie de mini Olimpíada Internacional, justamente pelas universidades americanas recrutarem muitos desses alunos de diversos países, em particular países com grande tradição em Olimpíadas, como Rússia, China, França, e vai por aí. Beleza, então vamos lá para ver o que o problema fala e o que o problema pede. Então o problema começa dizendo que você tem 2n pontos no plano, sem ter 3 colineares, então não tem 3 pontos em uma mesma reta, e desses 2n pontos no plano, você tem n deles que são pintados de vermelho e n deles que são pintados de azul. E o objetivo que o problema pede para você fazer, para você mostrar, é provar que você consegue parear esses pontos usando segmentos em que cada segmento tem um extremo em um ponto vermelho, outro extremo em um ponto azul, e com a condição de que todos esses segmentos não se intersectem. Então, ó, se você tem n pontos vermelhos e n pontos azuis, você vai precisar exatamente de n segmentos. Cada segmento vai unir um ponto vermelho a um ponto azul. O objetivo é mostrar que, dentre todas as possibilidades de fazer esse pareamento, existe pelo menos um pareamento, né, uma maneira de traçar esses n segmentos, sem que nenhum dos segmentos se intersectem entre si. Uma pergunta: vocês estão, ao mesmo tempo, vendo os meus slides e me vendo? Estamos sim. Maravilha. Então é bom porque às vezes eu vou acabar tentando explicar com a minha mão, certo? Para tentar tornar um pouco mais fácil de entender. Beleza, então esse é o problema. Vamos, por exemplo, considerar uma situação particular. Mas antes disso, já que eu já disse que nós vamos utilizar a desigualdade triangular, deixa eu só relembrar para vocês o que a desigualdade triangular trata. Então, eu já deixei aqui pronto uma figurinha no GeoGebra, e a desigualdade triangular ela é muito fácil de enunciar e também de provar, embora eu não vou fornecer uma prova para ela aqui. Ela diz o seguinte: se você tem 3 pontos no plano que determinam um triângulo não degenerado, o que significa um triângulo não degenerado? São 3 pontos que não são colineares, não estão sobre uma mesma reta. E se você considera os comprimentos dos lados desse triângulo, que aqui eu chamei de A, B e C, então a desigualdade triangular diz que necessariamente um comprimento de um lado é sempre menor do que a soma dos comprimentos dos 2 outros lados remanescentes. Então, se você aplica a desigualdade triangular para esse lado, ela então diz que A é menor do que B mais C. E do mesmo modo, se você quisesse aplicar a desigualdade triangular para os outros lados desse triângulo, você também deveria ter mais 2 desigualdades. A segunda dizendo que B é menor do que A mais C, e a terceira dizendo que C é menor do que A mais B, certo? Então, nós vamos utilizar essa simples desigualdade para resolver, vai ser um dos elementos que vão possibilitar resolver esse problema da PUTNA. Então, para tentar dar uma ideia de como fazer esse pareamento, eu já deixei aqui marcados alguns pontos azuis e outros vermelhos. Deixa eu até dar um zoom para que a figura fique maior. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos azuis, 1, 2, 3, 4, 5 pontos vermelhos. Então, nesse caso, nós estamos tomando n igual a 5. E o problema pede que, independente da posição desses 10 pontos, nós conseguimos traçar 5 segmentos que não se intersectam, cada um dos segmentos partindo de um ponto azul e chegando em um ponto vermelho.
Vamos lá, vamos tentar brincar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, ó, eu poderia traçar um primeiro segmento aqui, ó, unindo esse azul a esse vermelho. Se eu fizesse isso, eu poderia também aqui pegar esse aqui, azul e esse vermelho. Até aqui tudo bem, porque esse segmento não está intersectando esse. Porém, a partir do momento que eu fosse tentar fazer o pareamento desse ponto aqui, ó, eu ia ver que eu não ia poder. Porque eu ia ter que traçar um segmento partindo dele, chegando em algum dos outros 3 pontos azuis. E cada um desses pontos azuis vai definir um segmento que vai intersectar algum desses 2 segmentos já traçados. Então, traçar inicialmente esse segmento e esse segmento vai me impossibilitar de obter o pareamento final. Então, essa não é uma boa maneira de proceder. Porém, a gente pode tentar fazer o quê? A gente pode, por exemplo, pegar já esse ponto que estava um pouco ruim, mal posicionado, e parear com esse aqui. Então, até aqui, tudo bem. E aí eu posso tentar continuar. Esse vermelho, eu poderia tentar parear ele com esse azul, mas se eu fizer isso, a gente observa que a gente vai ter o mesmo problema para parear esse vermelho aqui. Ele vai ter que ser pareado ou com esse azul, ou com esse azul, e aí nós vamos chegar em um cruzamento com algum segmento já traçado. Isso é ruim. Então, eu não vou traçar esse cara. Ao invés disso, eu vou traçar ele aqui para baixo, ó. E aí, fica fácil ver que eu posso traçar os 2 pares de pontos aqui e concluir que, pelo menos, nessa situação particular de 10 pontos que eu forneci aqui no exemplo, nós conseguimos fazer esse pareamento, tá bom? Então, o objetivo do problema é mostrar que, independentemente das posições dos N pontos azuis e N pontos vermelhos, esse pareamento sempre pode ser feito. E a pergunta é, como? Como é que, se eu tiver de maneira abstrata esses 2 N pontos, eu vou conseguir garantir que eu vou ter esse pareamento? Pessoal, esse problema nós podemos começar tentando resolvê-lo esquecendo das cores. Essa condição das cores é uma condição que ela é um pouco mais restritiva, ela restringe as possibilidades de pareamentos que nós temos, mas para ter um feeling um pouco melhor da situação, eu acho que seria bom que nós considerássemos 2 N pontos no plano, sem estarem coloridos, não posso considerar todos eles pretos, e aí requerer, tentar mostrar que nós conseguimos fazer o pareamento desses 2 N pontos sem interseção entre os segmentos. E aí, uma vez que nós entendamos essa situação mais simples, nós podemos, então, depois, passar a, talvez, se der certo, a adaptar a ideia que nós obtivemos para os pontos sem cor para resolver o problema original, tá bom? Então, vamos tentar fazer isso. Então, aqui na próxima página, eu tenho uma ideia de solução desse problema. E aí, eu já vou dizer que a ideia, a gente, na verdade, vai usar 2 ideias. Uma delas é a desigualdade triangular. A outra delas, eu já mencionei, é o princípio do extremo. E nós vamos começar assumindo que os pontos não são coloridos de azul e vermelho, tá? Então, se eles não forem coloridos de azul e vermelho, como é que nós podemos fazer? E é aqui que entra a ideia do princípio do extremo. A gente considera, dados esses 2 N pontos, todos os possíveis pareamentos que nós temos. Cada pareamento é formado por N segmentos. Alguns deles têm segmentos que intersectam. Nós queremos mostrar que pelo menos um dos pareamentos tem segmentos que não intersectam. Mas, certamente, cada pareamento que eu lhe der, você pode me dizer qual é o comprimento do pareamento. O comprimento do pareamento eu vou chamar da soma dos comprimentos dos segmentos que compõem o pareamento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou dizer que o comprimento desse pareamento é a soma desse segmento, mais o comprimento 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 desse segmento e desse segmento. Então, cada pareamento que você me der, eu posso associar um número que é a soma dos comprimentos que compõem o pareamento.
Pois bem, então cada pareamento tem um número, e daí, o que eu faço com eles? São números, são todos números positivos, e certamente a quantidade de pareamentos que eu tenho é finita. Por quê? Porque cada ponto pode ser pareado com, no máximo, 2n-1 outros pontos. Então, para cada ponto, eu tenho, no máximo, 2n-1 escolhas para pareá-lo. Então, isso fornece uma quantidade finita de possíveis pareamentos. E se eu tenho uma quantidade finita de pareamentos, eu obtenho, então, uma quantidade finita de comprimentos dos pareamentos. Cada um deles sendo positivo, eu tenho tanto um mínimo quanto um máximo. Então, se eu quiser aplicar o princípio do extremo, eu posso tanto pegar o pareamento que minimiza a soma desses comprimentos, como o pareamento que maximiza a soma desses comprimentos. Mas então, eu vou pegar qual? Bem, saber qual você vai pegar, aí é uma coisa que faz parte da experiência. Em geral, nas primeiras vezes que você vai tentar aplicar o princípio do extremo, você vai se confundir, às vezes você vai você vai escolher o extremo errado, mas aqui, como eu já vi essa questão, eu já resolvi essa questão, eu sei qual é o extremo que eu vou escolher. E o extremo que eu vou escolher é o pareamento que minimiza a soma dos comprimentos, tá? E por que é que eu vou escolher isso? Porque a partir dessa escolha, eu vou conseguir garantir que, com certeza, esse pareamento não tem dois segmentos se intersectando aqui, como na figura. Como é que a gente vai fazer isso? Aí é que entra a desigualdade triangular. Então, nós tomamos esse pareamento minimizante e nós afirmamos que esse pareamento minimizante é um pareamento que satisfaz as condições do problema. Para provar isso, nós podemos proceder por absurdo, ou seja, nós podemos assumir que dois dos segmentos se intersectam, e aqui está a figura, então eu tenho aqui A, B, C, D, e aí tentar entender por que é que esse pareamento, sendo um pareamento minimizante, proíbe essa interseção de acontecer. Bem, é justamente a desigualdade triangular. Olha aqui por quê. Opa. Porque se eu tenho um pareamento aqui, ó, AB e CD, que se intersecta no ponto X, e eu sei que esses dois segmentos vêm do pareamento minimizante, então, necessariamente, quando eu olho para esse quadrilátero formado, a soma de AB com CD, que é a soma das diagonais desse quadrilátero, é maior do que a soma de quaisquer dois lados opostos. Nesse caso, AD e BC. E isso é facilmente provado com a desigualdade triangular. A gente só precisa aplicar a desigualdade triangular nesse triângulo ADX, com respeito a esse lado. Então, fazendo isso, a gente conclui que esse lado AD é menor do que AX mais DX. Está aqui, ó. AD é menor do que AX mais DX. E nós fazemos a mesma coisa com esse triângulozinho aqui de baixo, obtendo que BC também BC é menor do que CX mais BX. E aí, se eu somar essas duas desigualdades, como as duas estão com o mesmo sinal, a mesma orientação da desigualdade, eu obtenho, vou até trazer mais para cá, eu obtenho que AD mais BC, que é a soma desses dois lados opostos no quadrilátero, é menor do que AB mais CD, que é a soma dos elementos dos comprimentos das diagonais. Ora, mas se eu tenho isso, o que eu posso me propor a fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso então, ao invés de fazer o pareamento do A com o B e do C com o D, apagar esses dois pareamentos e reparear, fazendo o pareamento agora do A com o D e do B com o C, mantendo todos os outros pareamentos dos pontos remanescentes.
Se eu fizer isso, os comprimentos dos outros segmentos permanecem todos os mesmos, mas esses dois comprimentos que eu mudei, a soma deles vai mudar e, de fato, vai diminuir, justamente por essa desigualdade aqui. Ora, mas como é que pode? Se eu comecei com um pareamento que era mínimo e eu consegui diminuir ele ainda mais. Isso não pode acontecer. Ou seja, eu concluo uma contradição. A contradição, então, me diz que a hipótese que eu comecei assumindo que havia interseção é falsa e, portanto, os segmentos que compõem esse pareamento minimizante não se intersectam. Ou seja, nós resolvemos, utilizando o princípio do extremo e a desigualdade triangular, um problema simplificado, que é o problema em que todos os pontos, digamos assim, têm a mesma cor. Eles não têm cores diferentes, tá bom? E a nossa ideia para resolver o problema em que nós temos N pontos azuis e N pontos vermelhos e o pareamento tem que ser sempre partindo de um azul para o vermelho, é tentar adaptar essa ideia que nós acabamos de fazer. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós consideramos todos os pareamentos. Afinal, todos os pontos tinham a mesma cor, então não fazia sentido considerar apenas os pareamentos que saíam de segmentos partindo de pontos azuis para pontos vermelhos. Mas agora que nós retornamos às condições iniciais do problema, assumindo que nós temos N pontos azuis e N pontos vermelhos, a melhor coisa a ser feita é considerar apenas os pareamentos permitidos. E o que significa considerar apenas os pareamentos permitidos? É tomar apenas os pareamentos nos quais cada segmento do pareamento é igual a esses aqui, ó. Sempre parte de um ponto azul e chega em um ponto vermelho. E aí, pessoal, do mesmo jeito, a quantidade de pareamentos permitidos é finita, ela de fato é até menor do que a quantidade total de pareamentos que nós tínhamos antes, e cada pareamento permitido tem um número associado, que é a soma dos comprimentos dos segmentos que formam o pareamento. Dentro dessa quantidade finita, eu posso escolher novamente aquele pareamento permitido que minimiza o comprimento, e aí a pergunta é agora fazer o quê? Mostrar que esses segmentos ainda não se intersectam. Pois bem, nós olhamos aqui para a figura e, novamente por absurdo, nós assumimos que dois desses segmentos se intersectam. Aqui eu coloquei um segmento partindo de A1, que é o vértice azul, para V1, que é um vértice vermelho, e outro segmento partindo de A2, que é um vértice também azul, para V2, que é um vértice também vermelho. E o que a gente sabe, da mesma argumentação que nós fizemos no caso sem cores, foi que a soma desses comprimentos que formam esses dois comprimentos aqui, que são dois segmentos desse pareamento minimizante, é maior do que a soma desses dois segmentos aqui, A1, A2 e V1, V2. Então, o que a gente fez anteriormente foi, ora, se isso acontecesse, nós poderíamos fazer um repareamento aqui entre esses quatro pontos, apagando as diagonais e traçando esses dois lados. Opa! Tem problema. Porque se na hora que eu fizer isso, os dois lados são segmentos que partem de um azul e chegam em um azul, e o outro parte de um vermelho e chega no vermelho, na hora que eu faço essa cirurgia, o meu novo pareamento obtido não vai ser mais um pareamento permitido, porque agora ele vai ter segmentos com extremos da mesma cor. Então isso é ruim. Ora, mas se isso acontece, é porque então eu, ao invés de fazer o pareamento do A1 com A2 e do V1 com V2, eu poderia fazer o pareamento do A1 com V2 e do A2 com V1. E se o A1 e o A2 são azuis e o V2 e V1 são vermelhos, esses dois outros lados que formam o quadrilátero, eles sim vão definir um novo pareamento permitido, porque os dois novos segmentos vão partir de um azul e chegar em um vermelho. E pela mesma argumentação da desigualdade triangular, a soma desses dois novos segmentos é menor do que a soma dos dois segmentos originais, que eram as duas diagonais. Ou seja, novamente, eu obtive um pareamento que
tem o comprimento menor do que o mínimo. E isso é novamente um absurdo. Tá? E isso conclui o problema. Conclusão. Como foi que eu fiz o problema? Eu vou até tirar o sharing para vocês olharem para mim melhor. Eu fiz o problema da seguinte maneira. Eu reduzi a situação do problema a uma situação ligeiramente mais simples e eu observei como, utilizando a desigualdade triangular e o princípio do extremo, resolver esse problema mais simples. Depois eu reintroduzi a dificuldade original do problema. Reintroduzindo a dificuldade original do problema, eu observei que eu tinha uma certa liberdade na hora de fazer a cirurgia, de trocar duas diagonais por dois lados opostos. Eu poderia trocar ou por esse, e alguma dessas trocas ia me definir um pareamento permitido. E, portanto, o problema acabou. Certo? Alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Eu acho que isso é um bom momento para vocês fazerem perguntas. Eu acho muito salutar que vocês façam perguntas, porque esse é um problema clássico que vocês conseguem explicar a alunos de várias idades diferentes e que ele fornece duas ferramentas extremamente úteis, tanto na combinatória quanto na geometria, que é a desigualdade triangular e o princípio do extremo. Por sinal, vocês estão me ouvindo? Porque está todo mundo tão quieto. Professor, está muito claro, é porque estava todo mundo prestando atenção. Está todo mundo ouvindo, sim. Ok. E daí o professor Samuel Barros Rocha aqui está pensando em uma situação, mas ele não escreveu a situação ainda. Então, a gente fica esperando que eles perguntem. Tá bom, vamos esperar. Se ele quiser, ele pode também ligar o áudio dele e falar. Ficou mais prático, né? Sim. Bem, acho que ele pensou na situação, mas ele pensou só para ele, né? Vamos seguir, então. Sim, professor. Daí a gente pode deixar para o final, certo? Tá bom. Então, vamos retornar. Eu vou compartilhar de novo, né? Para mostrar qual é o segundo problema que eu quero discutir com vocês. Pronto. Agora eu vou voltar aqui para o PDF e vou aqui embaixo que tem um problema. Então, o problema esse não é um problema violento, viu? Porque é um jogo de paintball. Paintball é com tinta, ninguém morre, não acontece nada ruim. O que o problema diz? O problema fala que em um pátio, esse pátio aqui significa que nós estamos trabalhando em um plano, um jogo de paintball é realizado. E esse jogo possui uma quantidade ímpar de pessoas, certo? O paintball é um jogo mais... Esse paintball é um jogo de paintball estático. Cada pessoa está parada no seu canto e a gente sabe que as distâncias entre quaisquer duas delas são todas diferentes. Então, são distintas duas às duas. E o jogo consiste no seguinte. Em um dado momento, a pessoa olha para a pessoa que está mais próxima de si e aí atira nela. Pega aquela pistola com a tinta e atira na pessoa mais próxima dela. Então, algumas pessoas vão ser acertadas, vão ser pintadas, outras vão permanecer não sendo pintadas. Então, se nós supusermos que todos os tiros foram certeiros, o problema pede para a gente mostrar 3 itens. O primeiro, alguma pessoa não vai ser atingida, então ela vai continuar com a roupa bem limpinha, sem tinta. Segundo item, pede para mostrar que as trajetórias dos tiros, então quando você olha para o caminho que cada tiro fez, essas trajetórias elas não se intersectam. Então é isso que eu quero dizer com não se cruzam transversalmente. E terceiro, que nenhuma pessoa vai poder levar mais de 5 tiros. Então, é aqui, nesse problema, que eu vou utilizar aquele conceito de ciclicidade, tá bom? Como é que a gente vai argumentar? Vamos lá. Vamos pensar em uma maneira de provar o item A, que pelo menos uma pessoa não será atingida. Aqui, pessoal, vale ressaltar que
ter uma quantidade ímpar de pessoas é essencial, é crucial. Porque você pode imaginar uma situação que você tinha só 2 pessoas no jogo, e aí, tendo só 2 pessoas no jogo, cada uma vai atirar na outra. A atira em B, B atira em A, então as 2 pessoas são atingidas. E até de um modo mais geral, você poderia ter, digamos, 4 pessoas, 2 pessoas muito próximas uma da outra, e outras pessoas, 2 pessoas muito próximas uma da outra. A e B aqui, C e D aqui. Então, A e B, como estão muito próximos um do outro, um vai atirar no outro, e C e D também, um vai atirar no outro. Então, desse modo, todas vão ser atingidas, e o item A não vai valer. Então, realmente, tem uma coisa importante no fato de nós estarmos trabalhando com uma quantidade ímpar de pessoas, certo? Mas vamos lá. Como é que nós provamos que pelo menos uma pessoa não é atingida? Bem, existem várias maneiras para resolver esse problema. Uma delas é proceder por absurdo. Nós vamos assumir, por contradição, que todas as pessoas são atingidas. Pois bem, dentre essas pessoas, cada pessoa atira só uma vez, né? Então, acontecem 2N mais 1 tiros. Se eu, por contradição, assumir que cada pessoa é atingida, então cada pessoa é atingida também pelo menos uma vez. Então, quando você olha, partindo de cada pessoa sai pelo menos um tiro, mas chegando de cada pessoa chega pelo menos um tiro, nós chegamos à conclusão de que cada pessoa tem que ser atingida exatamente uma vez, necessariamente. Se alguma pessoa for atingida mais de uma vez, então alguma outra pessoa não vai ser atingida, e aí o item A já vai ser verdadeiro. Então, se nós queremos argumentar por contradição, nós concluímos que cada pessoa tanto atira como é atingida exatamente uma vez. Ora, mas se isso acontece, o que é que nós podemos fazer? Partindo de mim, digamos que eu estou no jogo, eu posso olhar para quem eu atirei. Então, eu atirei na pessoa P2. Beleza, eu sou a pessoa P1, atirei na pessoa P2. Vamos colocar aqui uma figurinha. Aqui, ó. Eu sou a P1. Tem uma opção de vetor aqui. Cadê? Vector. Vector. E aí, olho para a pessoa mais próxima de mim, atirei na P2. Beleza. Aí a pessoa P2 também, ela recebeu um tiro e ela deu só um tiro. Aí eu olho para quem ela atirou. P3. Beleza. Aí a pessoa P3, ela recebeu um tiro, um único tiro, e deu um único tiro. Então ela atirou em alguém P4. E assim sucessivamente, vai ter um tiro para PK-1. E como eu tenho uma quantidade finita de pessoas, esse processo, que começou a partir de mim, vai ter que terminar. Então eu vou chegar numa pessoa PK, que vai ter atirado em mim. E o que aconteceu? Eu formei um ciclo de tiros. Certo? De cada pessoa vai existir um ciclo de tiros. É possível que eu tenha mais de um ciclo. Por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas aqui conglomerados, eu posso ter um ciclo aqui, e se eu tenho mais algumas pessoas um pouco afastadas, eu posso ter outro ciclo lá. Mas o importante é que com essa hipótese, quando nós assumimos por contradição que o item A não é verdadeiro, o grupo de pessoas total de pessoas vai ser dividido em grupos, cada um deles sendo um ciclo. E o que um ciclo representa? É um conjunto de pessoas em que P1 atirou em P2, P2 atirou em P3, P3 atirou em P4, e assim sucessivamente até PK atirou em P1. E mais ainda, pessoal, nós não temos uma quantidade ímpar de pessoas, não é? Se nós temos uma quantidade ímpar de pessoas, algum desses ciclos vai ter que ter tamanho ímpar. Ou seja, esse casinho aqui vai ter que ser ímpar para algum dos ciclos. Se algum desses ciclos tem tamanho ímpar e, obviamente, como eu não atiro em mim mesmo, esse ímpar tem que ser pelo menos 3, então eu concluo que existe pelo menos um ciclo de tamanho maior ou igual a 3. Então, ou eu vou ter um triângulo, ou um quadrilátero, ou um pentágono, que é o caso aqui desse exemplo, ou um hexágono e assim sucessivamente. E eu afirmo que, por um argumento de ciclicidade, nenhum ciclo de tamanho maior ou igual a 3 pode existir. Por quê?
Vamos lá, vamos analisar o que significa o P1 atirar no P2 e o P2 atirar no P3. Vamos começar aqui com o P2. Ó. O P2 atira na pessoa mais próxima dela, né? Então, se ele atirou no P3, é porque ele está mais próximo do P3 do que do P1. Então, eu posso até escrever aqui uma desigualdade que P1, P2 é maior do que P2, P3. Certo? Essa é uma conclusão do fato do P2 estar atirando em P3. Mas aí, utilizando a mesma coisa do P3, que atira no P4, eu também tenho que P2, P3 é maior que P3, P4. Deixa eu só ajeitar isso. Eu esqueci de colocar o látex. Vamos lá. Então, do mesmo jeito, P2, P3 é maior que P3, P4. E assim, sucessivamente. E o que é que significa que o PK atirou no P1 e não em outra pessoa? Significa que o PK-1 está mais longe do PK do que o próprio P1. Logo, eu também tenho que PK-1, PK é maior do que PK, P1. E, por fim, pela mesma argumentação, eu tenho que PK, P1 é maior do que P1, P2. E aqui está o absurdo que eu obtenho. Porque, olhando esses segmentos aqui, eu obtenho que esse é maior que esse, que 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 é maior que o inicial. Então, o argumento de ciclicidade me chegou à conclusão de que esse segmento é maior do que ele mesmo. Ou seja, absurdo, ou seja, vai ter alguma pessoa que vai necessariamente sobreviver, certo? E acabou. O que o item B pede? Vejam aqui, pessoal, que isso aqui foi o quê? Foi apenas a definição do problema, da maneira de que você dá o tiro, e o argumento combinatório, que era justamente esse argumento de ciclicidade. No item B pede que a gente mostre que as trajetórias dos tiros não se cruzam transversalmente. Aí aqui a gente vai usar um argumento mais geométrico. Novamente, a desigualdade triangular. Vamos lá ver por quê? Se eu tivesse uma situação em que eu tenho dois tiros que se cruzam, então essa pessoa atira nessa e essa pessoa atira nessa, eu afirmo que a desigualdade triangular me diz que isso não pode acontecer. Ora, como? Deixa eu voltar para o PDF, porque a figura no PDF está mais bonitinha. Está aqui, ó. Se A atira em B, então é porque o ponto mais próximo de A é o B. E, em particular, esse segmento AD é maior do que esse segmento AB. Certo? O D está mais distante. E, do mesmo modo, se C atira em D, é porque o D é o ponto mais próximo de C. Então, esse segmento BC, embora a figura não pareça, tem que ser maior do que o segmento CD. Ora, esse é maior do que esse, um lado é maior do que uma diagonal, e o outro lado oposto é maior do que a outra diagonal. Se eu somar, eu concluo que a soma de dois lados opostos nesse quadrilátero é maior do que a soma das diagonais, que é a mesma contradição que a desigualdade triangular nos forneceu no problema anterior. Então, fazendo o mesmo tipo de aplicação da desigualdade triangular, nós concluímos que essa situação aqui de uma pessoa atirar em outra e outra atirar em outra, de modo que as trajetórias se intersectam, não pode acontecer. E aí nós mostramos o item B. Tá, provado. Maravilha. E o item C? O que o item C pede? O item C pede para a gente mostrar que ninguém levará mais de 5 tiros. E esse aqui talvez seja um item um pouquinho mais complicado à primeira vista. Mas que não é.
que a gente precisa fazer para resolver ele? A gente precisa entender o que acontece quando, pelo menos, uma pessoa leva 2 tiros. Então, aqui nessa figura, eu marquei uma pessoa B e eu assumi que ela leva um tiro do A e do C. Vamos lá. Se o A atira na pessoa B, é porque a pessoa B é a mais próxima de A. Se ela é a mais próxima de A, o C está mais distante, não é verdade? Então, ó, o segmento AB é menor do que o segmento AC. Está aqui, a desigualdade. AB menor do que AC. E pela mesma razão, se o C também atira em B, então o segmento BC é menor do que o mesmo segmento AC. Ou seja, olhando nesse triângulo ABC, eu concluo que esses 2 lados, AB e BC, são ambos menores do que esse lado AC. Logo, nesse triângulo, o AC é o maior lado. E se ele é o maior lado, ele está oposto ao maior ângulo. E quem é o maior ângulo de um triângulo? Bem, eu não sei, mas eu sei que ele é pelo menos 60 graus, certo? Se ele é pelo menos 60 graus, acabou. Porque não é possível, então, que o B leve mais de 5 tiros, leve pelo menos 6 tiros. Porque se eu tivesse 6 pessoas rodeando o B, todas atirando para ele, os ângulos feitos entre 2 pessoas consecutivas que estão atirando em B teria que ser maior do que 60 graus. Se eu tenho pelo menos 6 pessoas, eu tenho pelo menos 6 ângulos maiores que 60 graus. E aí, então, o ângulo total ao redor de B seria maior do que 6 vezes 60, que é 360. A gente sabe que não pode. O ângulo é exatamente 360. Ou seja, por meio da argumentação do ângulo que é feito entre 2 pessoas que atiram em B, nós chegamos à conclusão de que B não pode sofrer tiros de 6 ou mais pessoas. Tá? E isso, portanto, conclui a solução do problema 2. Nós, em resumo, nós fizemos uma prova de 3 itens, em que, no primeiro item, nós utilizamos apenas um argumento de ciclicidade, então foi apenas um argumento combinatório. No segundo item, nós utilizamos apenas o argumento geométrico, e foi um argumento geométrico muito parecido com o argumento anterior que nós fizemos, do problema anterior. E no terceiro item, nós fizemos um argumento geométrico, mas que agora leva em conta ângulos e não apenas comprimentos. Então, isso conclui a segunda aplicação de combinatória geométrica que eu queria mostrar para vocês, e eu vou agora proceder para a última aplicação, que é quando nós vamos falar de feixo convexo. Então, deixa eu voltar para cá, que eu acho melhor. Opa, tá aqui. O problema 3 é o último problema que eu quero discutir com vocês, e ele pede para você mostrar que se você tem 5 pontos, esqueci de mencionar que são todos do plano, tá? Dados 5 pontos no plano, sem que 3 deles sejam colineares, então eu sempre consigo achar 4 pontos desses 5 que formam um quadrilátero convexo. O que é um quadrilátero convexo? É um quadrilátero em que os 4 ângulos internos são menores do que 180. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou até parar de compartilhar. Professor, Oi. Aquele ângulo de 60 tem que ser maior que 60 por causa de lei dos cossenos? Não, porque naquele triângulo, esse lado AC é o maior lado, né? Ah, é. Tudo bem. Então, o maior lado é oposto ao maior ângulo. Aham. Certo? Faz sentido, faz sentido. Aham. Beleza. Então, vamos voltar para resolver esse problema, né? Nós temos 5 pontos no plano, em algum local, sem ter 3 colineares. E aí você quer mostrar que 4 desses pontos formam um triângulo, um quadrilátero convexo. Ou seja, não é um quadrilátero assim, né? Com um ângulo maior que 180. Pessoal, é aqui que nós vamos dizer o que significa um feixo convexo. Então, um feixo convexo, a maneira mais fácil que eu tenho para explicar é a seguinte. Digamos que você tenha uma tábua, a tábua representa o plano, certo?
E nessa tábua você você coloca alguns pregos. Então você tem uns pregos que representam os pontos. Alguns pontos no plano são alguns pregos na tábua. E aí você pega um elástico bem grande. E você abre esse elástico ao redor, contendo, de modo que ele contenha todos os pontos dentro dele, e você solta o elástico. Na hora que você solta o elástico, obviamente o elástico vai se contrair, e aí ele vai fazer um formato, né? Ele vai se adequar a um polígono, em que cada vértice desse polígono, desse elástico, vai ser um dos pregos, dos pregos marcados, mas não vai ser todos. Porque eu poderia ter, por exemplo, 3 pregos, assim, formando um triângulo, e vários outros pregos dentro do triângulo. Então, na hora que eu abro o elástico e solto, ele vai parar no triângulo, ele não vai diminuir mais, né? Bem, essa situação é justamente a situação que diz que, nesse contexto, o triângulo é o fecho convexo desses pontos, ou desse conjunto de planos, de pregos. Em outras palavras, o que é o fecho convexo? Nessa analogia que eu estou fazendo, é justamente o formato que o elástico que o elástico faz. Então, se você tem uma configuração qualquer de pontos, vamos dizer que nós temos uma quantidade finita deles, você abre o elástico, solta, e aí onde ele parar, você vai obter o fecho convexo do conjunto de pontos. A propriedade é esse nome fecho, é porque ele está englobando, ele está envolvendo todos os pontos. De fato, ele também é chamado de envoltória convexa. E o nome convexo vem porque, de fato, esse polígono que você obtém é um polígono em que todos os ângulos internos são menores do que 180. Então, essa noção de fecho convexo é uma noção muito boa para, a partir de um conjunto qualquer de pontos, gerar um polígono convexo. Você tem um conjunto qualquer de pontos que você não sabe como é que eles estão dispostos no plano, você abre o elástico, coloca um prego em cada um dos pontos, abre o elástico, solta o elástico e ele vai se adequar a um polígono convexo. E considerar o polígono convexo permite resolver muitos problemas de Olimpíada, em particular esse aqui que eu acabei de colocar. Vamos ver por quê. Então eu vou compartilhar de novo aqui, ó. Eu vou compartilhar dessa vez só uma janela, que é a janela do GeoGebra. Opa, cadê minha figurinha? Ah, tá mais para cá. Então, quando a gente considera 5 pontos no plano, nós temos algumas possibilidades para o fecho convexo. Bem, a gente já sabe que ele é um polígono convexo. E ele tem vértices nos pontos. Se eu tenho 5 pontos, então o fecho convexo ou é um pentágono, ou é um quadrilátero, ou é um triângulo. Se ele for um pentágono, como nesse caso aqui, eu vou até diminuir ele um pouquinho. Pronto. Quaisquer 4 pontos que eu pegar vão automaticamente definir um quadrilátero convexo. E aí o meu problema acabou. Então, conclusão. Na análise dos fechos convexos dos 5 pontos, se esse fecho convexo for um pentágono, eu posso escolher quaisquer 4 deles e esses 4 vão formar um quadrilátero convexo. Então, resta analisar o que acontece com as outras 2 possibilidades para o fecho convexo. A segunda possibilidade é se esse fecho convexo é um quadrilátero. Bem, dizer que o fecho convexo é um quadrilátero é dizer que tem 4 pontos formando um quadrilátero convexo e tem um ponto adicional aqui, né? O 5º ponto está aqui dentro. Mas o mero fato desse fecho convexo ter esses 4 pontos já diz que aqui eu tenho um quadrilátero formado por 4 dos pontos. Então, novamente, se o fecho convexo for um quadrilátero, assim como no caso do pentágono, eu automaticamente obtenho um quadrilátero convexo facilmente. Então, o caso difícil é o caso em que o fecho convexo é um triângulo. Então, ó, vou diminuir um pouco. Então, vamos assumir que o nosso fecho convexo é um triângulo. Isso significa, então, que
eu tenho 3 pontos dos 5 formando um triângulo, e os outros 2 pontos dos 5 remanescentes, eles estão dentro do triângulo. Então, eu vou colocar um deles aqui, o primeiro. Coloquei o D. E o E está em algum outro lugar. Como é que, a partir disso, eu vou gerar um quadrilátero convexo aqui? Pois bem, faça o seguinte. Olhe apenas para o D, e partindo do D, a gente sabe que a gente pode traçar esses 3 segmentos aqui para os vértices do feixe convexo. Eles dividem o triângulo em 3 triângulos menores, e o E, que é o 5º ponto, vai ter que estar no interior de algum desses 3 triângulos menores, né? Ele não pode estar sobre um lado de um desses triângulos, porque senão nós teríamos 3 pontos consecutivos, ou colineares. Então, ele realmente tem que estar no interior de algum dos triângulos. E vamos dizer que ele está no interior desse triângulo aqui, BCD. Tá. E daí? O que eu faço? Bem, para obter o quadrilátero convexo, eu faço o seguinte. Já que o E está no BCD, eu vou olhar para o A, que é o ponto remanescente, e vou traçar a reta AD. Então, eu vou traçar a reta que passa pelo A e pelo D. E essa reta AD, ela começa fora desse triângulo BCD, mas ela vai cruzar o BCD, né? E vai dividir o BCD em 2 subtriângulozinhos. Nesse caso aqui, um na esquerda e um na direita. Nós podemos supor, do mesmo modo que na figura, que esse ponto E, que é o 5º ponto, está no triângulo da direita. Se ele está no triângulo da direita, isso significa, então, que o ponto A, D, E e B e C formam um quadrilátero convexo. Por quê? Ora, olha aqui, esse ângulo aqui já é menor do que 180, porque ele é menor do que o ângulo todo, e o ângulo todo está no fecho convexo, então ele é menor do que 180. Esse ângulo aqui é a mesma coisa, ele é menor do que o ângulo todo, que é um ângulo do fecho convexo que é menor do que 180, e resta analisar esses dois aqui, esse e esse. O ângulo ADE, ele é menor do que 180, porque, ó, com respeito à reta AD, o E está à direita. Então, eu tracei aqui para cá, então isso aqui ficou menor do que 180. E o ângulo DEC é menor do que 180, porque esse E está dentro desse triângulo aqui. Então, esse DEC é necessariamente menor do que 180. Conclusão, realmente, se você tiver um triângulo como fecho convexo, você pode olhar para o 4º ponto, considerar a divisão em 3 subtriângulos que ele induz, olhar para qual desses subtriângulos o 5º ponto pertence, olhar então para a reta AD definida, e aí, se o 5º ponto estiver à direita desse triângulo aqui, você obtém esses 4 pontos à direita formando um quadrilátero convexo, e do mesmo modo, se ele tivesse à esquerda desse triângulo aqui, ó, nesse triângulozinho aqui, esses 4 pontos à esquerda formariam um quadrilátero convexo também. Então, a conclusão é que, analisando as possibilidades do fecho convexo dos 5 pontos, você consegue chegar à conclusão de que 4 dos pontos formam um quadrilátero convexo. E com esse exemplo, eu termino a minha palestra e agradeço bastante a presença de vocês aqui. Show, Yuri. Nós aqui agradecemos. Muito legal, muito bacana. Se você olhar aqui no chat, muita gente falando aqui algumas coisas, dizendo de onde vem, falando um pouco a respeito de você ainda ser jovem, mas ser muito capacitado, foi o que o Francisco colocou. Aí nós tivemos 2 perguntas anteriores que eu anotei, e aí se alguém mais quiser fazer pergunta interessante, a Natália. Natália ainda está aí? Ela mesma pode perguntar a respeito de análise combinatória geométrica. Natália? Oi, boa noite. Boa noite.
É porque eu queria perguntar, assim, a respeito da análise combinatória em si. Se ela trata, assim, sobre métodos de contagem também. A análise combinatória é sobre contagem, né? E muitas vezes a combinatória geométrica você vai precisar fazer algumas contagens. Ou seja, você vai precisar utilizar também a análise combinatória para resolver alguns problemas de combinatória geométrica. Muito legal. E Então, eu fiz uma outra pergunta aí, Yuri. Essa é um pouco mais pensando na questão do dia a dia, né? Tá aqui no chat. Aí, como é que a gente consegue ajudar os nossos estudantes a passarem? Que você tratou muito da questão intuitiva, né? Você colocou os pontos, colocou as figuras, colocou as informações, falou a respeito de como ligar as ideias. Então, foi uma noção muito intuitiva, né? E aí, onde é que está a dificuldade, às vezes, do nosso aluno, principalmente o aluno olímpico? É como sair da intuição para a formalização, né? Nas tuas apresentações, para perceber que, claro, óbvio, né? Tem lá escrito bem direitinho que como é o passo a passo formal, né? No teu PDF, fala assim, isso aqui da desigualdade, esse segmento mais esse é maior do que esse por causa da desigualdade. Então, você constrói a formalização. Então, eu sinto uma dificuldade nos alunos que estão ainda iniciando o processo olímpico agora, que é o seguinte, ele entende a intuição, vamos supor, o cara já tem um nível legal, já entendeu toda a intuição, entendeu a construção, mas e como formalizar isso? Você tem alguma ideia, uma dica para dar para a gente, alguma coisa que possa nos ajudar nesse ponto dessa transição, né? uhum. Eu tenho até uma pessoa que perguntou como formalizar a ideia de envoltória convexa, né? Aqui no chat. Isso. Realmente é um pouco complicado, né? Eu nem sei como definir a envoltória convexa, assim, de uma maneira... Eu sei como é, mas é realmente mais complicado. Existem duas situações. Uma das situações é, por exemplo, essa que quando você faz a definição matemática formal, ela fica tão complicada que fica difícil de entender. Se esse é o caso, eu sugiro que o professor se mantenha na noção, na definição informal. Então, o que é uma envoltória convexa? É o formato que você tem se você pegar um conjunto de pregos, abrir um elástico e soltar. Isso aqui é uma maneira muito intuitiva que acaba mostrando para quem quer que você esteja conversando, mostrando o que você quer dizer com isso. Em outras situações, realmente é mais complicado de você fazer essa formalização matemática. Eu sou adepto do fato da premissa de que, às vezes, uma figura vale mais do que 1000 palavras. Então, se vocês observarem a palestra, eu tentei fazer toda a palestra por meio de figuras. E na minha cabeça, embora eu não seja um geômetra, eu sempre penso no contexto geométrico, eu sempre tento entender a figura e, a partir daí, fazer essa formalização. Essa formalização é algo que eu acho que ela vem com o tempo e com muito esforço. Então, por exemplo, quando você faz um primeiro curso na universidade, ou até alguns alunos olímpicos, eles aprendem a fazer a prova por indução. A prova por indução, se você for tentar fazer para um aluno de 7º ano, 8º ano, ele não vai entender. Por quê? Porque eu acho que ele ainda não tem a maturidade matemática para fazer essa formalização. Então, com o tempo, você vai naturalmente formando uma maturidade maior, que vai permitir você passar desses exemplos concretos, que foram os exemplos que eu tratei aqui, para uma matematização geral, da situação geral. Tá? Eu não sei uma outra maneira mais eficiente de fazer isso, por meio só da prática e da disciplina, do estudo mesmo. Certo. Também teve uma pergunta aí agora do Francisco das Chagas. Francisco. Ei, Jorge. O professor Jorge. Tudo bom, professor Jorge? Seja bem-vindo. Tudo bom, cara? Tudo bom, Fábio? Super envergonhado aqui, quietinho, porque cheguei quase no fim, Yuri, vindo de outra reunião, mas passei só para agradecer aí. Acho que o Fábio já fez isso, a Annelise, mas reforço aqui os agradecimentos, né, de você ter destinado um tempo aí, presentear todos com sua fala. Vou assistir depois. Lá, mais
vou rever sua conferência. Obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Francisco das Chagas, você quer fazer a pergunta ou eu leio como está aqui no chat? Tá, eu estou vendo aqui, relacionado ao último item, eu poderia provar sem usar a reta que parte de A e passa por D? Bem, eu acredito que existem outras maneiras de fazer essa solução. Essa maneira que eu fiz é a que eu considerei a mais elementar e direta, tá? Até porque, dentre esses 5 pontos, pode ser que existam mais de um conjunto de 4 pontos que formam esse quadrilátero convexo. Então, você pode, por meio de alguma outra ideia, que não usa essa reta AD, obter a existência desses 4 pontos. Tá? Não me vem à mente nenhuma dessas maneiras aqui, mas eu até sugiro que você pense um pouquinho para tentar achar uma solução alternativa desse problema. Pelo que eu vi das perguntas que foram anotadas aqui Fábio, no chat, Yuri, foram isso. Oi, Fábio, pode falar. por favor, coloca de novo a frequência, porque desapareceu. Não está aparecendo lá para as pessoas preencherem. Você pode fazer isso de novo, por gentileza? Tá, vou só copiar o link e botar aqui. Tá, desculpe me interromper. Obrigada. Não, tranquilo. E aí, essa pergunta que fez agora, eu queria fazer um complemento, na verdade. A respeito dessa reta que foi que falou, que o Francisco das Chagas comentou, né? É que algumas vezes, quando a gente vai demonstrar para os alunos, essa questão do ponto ser escolhido, que vai ficar à direita ou à esquerda, alguns alunos que ainda não têm a maturidade olímpica ainda, está começando agora, ele às vezes não entende. Mas por que escolher a direita, né? Mas que ele não tem, falta a maturidade de dizer que não faz diferença se ele escolhe a esquerda ou a direita, e que na hora de generalizar, isso já é geral. Essa escolha já é geral, né? E aí, queria que tu falasse um pouquinho a respeito desse posicionamento que às vezes a gente tem que colocar para um aluno, por exemplo. A gente começa o treinamento olímpico lá no nível 1, né? 6º e 7º, só que quem já está no estado, como eu, que é nível médio, que é primeiro, segundo, terceiro ano do médio, que é o nível 3, às vezes o aluno ele vem muito imaturo no ensino fundamental, mas ele quer muito participar, ele tem um potencial legal. E aí, teria alguma ideia dessa parte de como, a gente sempre costuma falar nas demonstrações, né, sem perca de generalidade, a gente não perde a generalidade quando a gente faz essa escolha. Como colocar isso para um aluno ainda imaturo, matematicamente? Eu acho que o aluno que, de fato, ele faz essa pergunta, ele já não é totalmente imaturo, porque ele já percebe as nuances das posições. O que é mais esperado é que o aluno de 6º e 7º ano, ele sempre tente particularizar a situação do problema. Então, por exemplo, nesse problema inicial que eu falei da Putnam, eu sei disso porque eu corrijo as provas da Olimpíada Cearense de Matemática, e muitas vezes nós vemos isso, né? Muitas soluções desse problema, o aluno sairia da prova achando que tinha resolvido, fazendo o seguinte: ele ia colocar um monte de ponto na folha de papel, ia pintar metade deles de azul, metade deles de vermelho, e ia fazer o pareamento do jeito que não se intersectasse. Ia dizer, pronto, se eu conseguir fazer o pareamento aqui é porque o resultado está correto. Então, realmente, o aluno que faz essa pergunta, ele já está no nível um pouco elevado. O que talvez o professor tenha que mostrar para ele é justamente que esse caso particular dele não resolve o problema. E aí dizendo assim, peraí, mas se eu mudasse daqui para cá, e se eu tivesse, ao invés desses 1.000 pontos, 1 milhão, como é que você ia fazer? E se fosse 1 bilhão, você não ia conseguir escrever 1 bilhão de pontos no papel, então como é que você ia fazer isso? Ou seja, o que você precisa é de uma argumentação que não esteja dependente da posição particular dos pontos. E a partir daí você começa a incitar essa abstração no aluno. Eu acho que essa é a melhor maneira. Retornar a pergunta para o aluno, perguntando para ele o que aconteceria se você mudasse um pouco as posições dos pontos, ou se você considerasse mais pontos. Massa, legal. Geralmente quando eu estou com alunos, assim, mais... Essa ideia que você colocou é muito interessante, que ele já não é imaturo em perceber isso, né? Exatamente. Não, o que você vê muito é o aluno, ele tentando particularizar, principalmente nesses problemas mais abstratos, particularizar o contexto. A gente vê isso até no nível 3. Teve um problema da OBM de 2018,
que considerava 2.018 pontos e pedia para mostrar uma coisa lá. E o aluno, ele considerou os 2.018 pontos como formando um polígono regular. Entendi. E ele queria os pontos, de fato, ele entrou com um recurso pedindo os pontos. Então, nós tivemos que falar, ó, isso aqui é uma particularização da situação que não resolve o problema. Entendi. Legal. Alguns alunos, quando a gente pensa nisso, é quando a gente coloca um problema para ele e ele persiste na ideia de tentar resolver o problema, e a gente tem que, em algum momento, principalmente quando é formalizar, Yuri, sair desses casos particulares e dizer para ele que ele tem que generalizar. Você colocou agora um dos pontos cruciais. Eu tenho uma aluna que ela foi medalhista e aí ela ficou bem chateada dizendo que tinha feito tudo. Eu disse, não, mas você fez tudo, mas só que em algum momento faltou generalizar algumas coisas. Principalmente no OBMEP, no caso, você tem vários níveis, nível A, nível B, nível C, nível D. Aí lá no último nível você tem que formalizar e dar melhor. E aí é onde o aluno tem mais dificuldade, né? Geralmente é isso mesmo. Exatamente. Pessoal que está no grupo pode fazer perguntas, viu, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Yuri? Esse é o momento da gente fazer uma sabatina aí com o professor Yuri. Sobre a frequência, só para esclarecer, quem esteve conosco na semana passada com o professor Diego Eloy, entra na frequência que o Fórmula que a gente criou e automaticamente já coloca uma segunda frequência para você. Não precisa preencher tudo, né? Você já preencheu semana passada. Então, quando você entra no link, ele já preenche o que você preencheu semana passada. Ele só confirma uma segunda presença. Fábio, deixa eu falar uma experiência minha que eu tive como aluno. Quando eu fui aprender indução, eu também fiz uma particularização, porque eu achei que eu tinha uma prova do seguinte, eu queria uma indução, queria mostrar um resultado para todos os naturais, e eu disse, eu chequei aqui para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, então vai dar certo para o resto. E eu não tive, o que faltou, qual foi a argumentação abstrata aí? Foi fazer o passo indutivo, sem particularizar. Então, quando eu lembro muito fortemente, até nessa época o meu professor é agora o meu colega, o Antônio Caminha, que eu resolvi, eu dei a solução para ele e ele me deu, sei lá, 30% da pontuação, porque ele disse, isso aqui são só os casos particulares. Então, eu aprendi bastante quando eu estava tentando entender indução, justamente essa abstração de ir para o caso mais geral, porque a indução é justamente isso, né? Você está trabalhando com um N qualquer, sem se preocupar com qual valor de N você está lidando. Engraçado. Algumas pessoas comentando aqui no grupo a respeito desse seu exemplo, e é o mesmo exemplo do meu, quando eu fiz numeratizar, na época lá atrás, aí antes da UBMEP, aqui o projeto do Ceará, eu fui fazer uma preparação no numeratizar em Cascavel também. E aí, a primeira coisa que foi ensinada pra gente foi indução, e eu não conseguia entender certas ideias de indução na época, eu ficava bem confuso, né? Eu ficava, mas se eu posso fazer para qualquer um, então eu posso escolher um. Era sempre essa a minha ideia. Eu sempre embarreirava aí. Sim, mas se é para qualquer um, eu posso escolher um. E aí, para poder linkar a ideia de que pode, mas não escolha não. Uhum. Não precisa. Qualquer um, não escolha não. Então, existe um trave aí de entender essa intuição. E aí, para me explicar essa ideia, usaram a ideia do dominó, né? Que você já um dominó infinito, vários pinos, e derruba qualquer um, vai para frente. E aí a ideia de sucessão, então as coisas vão esclarecendo melhor. Você pode dizer para o aluno, escolha, mas escolha de olho fechado. Pronto. Sem saber qual é. É isso mesmo. E aí, pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Teve Pedro Gonçalves, ele perguntou um livro de combinatória geométrica. Na verdade, eu posso sugerir um material. Tem um material meu, da Semana Olímpica. Então, você vai lá no site da UBM, entra Semana Olímpica, eu acho que é do ano de 2019, e tem um material de combinatória geométrica tanto para o nível 2, que é o oitavo e nono anos, quanto para o nível 3, que é ensino médio. Certo? Se você for atrás de um livro, como o tema é muito variado, os livros acabam chegando num nível muito alto muito rapidamente. Então, esse material já foi pensado nisso, já foi pensado em fazer uma coisa pé no chão. Legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar e botar aqui no chat. É Semana Olímpica, né?
Eu vou procurar também, então. Só para fazer mais um esclarecimento pessoal da frequência, está perguntando, e eu botei o Forms. Quem fez a frequência semana passada, você clica nele, ele diz, você já fez. Pronto, já fez. Ele dá uma segunda frequência para hoje automaticamente. Aí quem não fez semana passada é para conseguir fazer hoje tranquilo. Oi, professor Jorge. Ô, Fábio, o professor Annelise já fez das delas, assim, de pedir alguma coisa ao Yuri? Já fez, professor Annelise? Ainda não, então estamos aqui só esperando. Eita, lá vem o golpe, é? Porque eu acho o seguinte, viu, Fábio, dessa vez sou eu. O Yuri, assim como outros que virão, podem também, em algum momento futuro, Yuri, abusando já, né, e dando golpe, falar sobre algum tema da matemática, da pesquisa que ele faz em matemática, né, que é super interessante, tem dinâmica, tem caos, extremos atratores, tudo isso aqui é bem fascinante, entropia, né, acho que são temas assim que mexem muito com a imaginação, a gente escuta falar ali na divulgação científica, na Scientific American e tal, aí o Yuri pode vir, sabe, e falar um pouco disso aí também para a gente. Já tá feito aí, Yuri, a convocação. Já está aceito. Perfeito. É só a gente vai combinar. Vamos combinar direitinho, que é bem interessante participar de umas oficinas, assim, uma coisa de umas ideias bem interessantes. Como a Michalska veio aqui, né, ela falou geometria algébrica para todo mundo, com figurinha e tal, ficou bem interessante. Exatamente. Legal. Maravilha. Vai se organizar, viu? O pedido já está feito aí. Com certeza, já aceito o convite, é só a gente marcar uma data que dê para todo mundo e pronto. Legal. Maravilha. E aí, muitos professores aqui de alunos olímpicos, e aí a gente vai chamar os alunos também para participar de uma estrutura de oficina com a gente. Aí, vamos pensar na ideia de juntar, esse é o intuito do nosso grupo de trabalho com a educação, trabalho com matemática, pegar os níveis e linkar, né? A gente está tentando justamente mudar o que a matemática é feita lá na educação básica, que não limpa as coisas, que é tudo fórmula para isso, resolve isso aqui, não sabe o que está resolvendo, não sabe o que está fazendo. É essa falta de link real, de aprender matemática, né? Não é a quantidade, é a qualidade da coisa que você está aprendendo, são as perguntas que você falou aí. Mas essa pergunta aqui, ela mostra a maturidade, que é legal, isso mesmo, mostra. Uma pergunta que faz sentido. Exato. É isso que a gente está tentando fazer, aí trazer todo mundo para a mesma estrutura, né? Educação básica, ensino superior, pesquisa, extensão, todo mundo, essa é a ideia. Muito legal. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, pessoal? Pode fazer, pode ficar à vontade. O Zielgler, você está vendo aí, Yuri? Está fazendo uma pergunta, não sei se ele quer fazer, abre o microfone e ele diz o seguinte, sobre a leitura dos textos em nível universitário. Como ler de forma eficiente, quando muitas vezes os autores começam pelo fim da situação? É uma pergunta bem pertinente. Realmente, quando nós vamos escrever alguma coisa, nós escrevemos da maneira, sei lá, o matemático é muito vaidoso, né? Então ele escreve da maneira mais elegante possível. Muitas vezes, essa elegância não permite você entender qual é a motivação. Quando, por exemplo, eu preciso entender algum resultado ou algum artigo, alguma coisa assim, eu pego o enunciado, a afirmação, e eu tento fazer alguns casos particulares, justamente para começar a ganhar motivação disso aí. Então, isso em Olimpíadas também é muito importante. Quando você começa, tem alguns problemas que você, vou fazer n igual a 2 e ver o que acontece, vou fazer n igual a 3, e aí você começa a fazer alguns casos particulares, você começa já a ter algum feeling da solução. Isso pode permitir também para a leitura de textos de nível universitário. E essa é talvez a única maneira que eu veja de sanar essa dificuldade aí do Ziegler. Porque realmente os textos universitários, eles são feitos, de certo modo, de trás para frente, e aí, com o passar do tempo, você já vai tendo uma maturidade um pouco maior, justamente para entender isso, e quando você estiver lendo a demonstração, você vai passar a entender qual foi a motivação do autor a escrever nesse formato. Então, muitas vezes, o que está escrito no livro não é a maneira que nós apresentamos numa sala de aula. Justamente pela essa inversão de apresentações, que no livro é toda perfeitinha,
E na sala de aula é melhor por meio de uma motivação. E você ir tentando, aí você parar, peraí, mas isso aqui não dá certo. Então nós temos que voltar lá no início, fazer uma definição diferente, para aí sim e seguir em frente. O que no livro, pelo próprio meio impresso, né, você não consegue fazer esse vai e volta. Então, realmente a sugestão que eu dou é tentar entender por casos pequenos e exemplos até você desenvolver uma maturidade suficiente para já passar ao longo da leitura entender a motivação do autor, de por que ele escreveu desse jeito. Legal. Posso até colocar um exemplo aí dos livros que a gente estuda um pouquinho de análise, percebe muito isso. E eu estou estudando análise, né? E aí eu perguntei até para a professora Maria, que estava, o professor Jorge deve lembrar. E aí ela tem até uma dica também interessante, foi procurar a fonte inicial lá atrás, porque com o passar do tempo vai refinando as demonstrações, várias passagens vão ficando ocultas, ocultas e mais ocultas, e aí a gente acaba ficando muito seco na demonstração. E ela disse que quando ela procurava nos originais, ela conseguia ver como o cara teve que pensar todas as maneiras para não ser refutado o que ele estava escrevendo, né? Então foi uma dica interessante também. Em análise isso acontece muito, né? Porque em análise o autor começa o texto dizendo: tome epsilon igual a delta sobre 2k elevado a n. Ou seja, que diabo de epsilon é esse? Aí lá no final, na última desigualdade que ele precisa, era justamente essa aí que ele precisava para mostrar que isso aí tudo era menor do que delta. Então, já é nesse sentido. A análise é um curso que traz muita maturidade, né? Talvez por conta disso também. É verdade. O Daniel fez uma pergunta agora, professor. Tenho o desejo de iniciar uma turma olímpica na minha escola, mas não sei por onde começar, pois estou no ensino médio e as escolas de ensino fundamental não têm esta cultura. Hoje em dia existem várias ferramentas online, né, material online, existem até cursos que teve o Prolímpico no ano passado, feito lá no INPA, com palestras de professores de renome em Olimpíada, justamente para ensinar isso aí. Do ponto de vista desses materiais, eu devo dizer que a maioria deles ela é escrita, e só mais recentemente esses materiais estão vindo de forma em vídeo, né? Estão sendo gravadas, videoconferências sobre tópicos de Olimpíada e vai por aí. Um deles, que é um curso que está sendo dado online, é o projeto CQD. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O projeto CQD, ele é encabeçado pelo Onofre Campos, e ele conta, até com o Diego Eloy também, o Diego Eloy, o Samuel, o Matheus Seco, o Ramon Nunes e mais outra pessoa que é o Bruno Holanda, e eles fazem justamente esses encontros, não sei se são mensais ou semanais, discutindo os problemas online. Então, qualquer pessoa, por meio das ferramentas online agora, pode sanar essa dificuldade de talvez não ter um professor de Olimpíada em sua escola. Mas existem muitas outras bibliografias. Se você for no site da OABM, tem um monte. Tem a plataforma da OBMEP, né? Eu esqueci o nome agora, que é dado para aquela plataforma, que tem um zilhão de materiais também de Olimpíada. Tem esses vídeos na internet. Se você quiser entender um pouco mais sobre as Olimpíadas, tem também uma live que eu fiz com o Matheus Seco e com a Carol Borges na SBM, Portal da Matemática, a Italândia que lembrou. Portal da Matemática é o da OBMEP. Então tem essa live que tenta dar uma ideia geral do que a Olimpíada também dá uma ideia de bibliografia no final dela. Ela está muito legal, se vocês quiserem assistir também. Então, assim, material é o que não falta. E aí, me intrometendo só um pouquinho também, professor Yuri, é importante uma coisa que, na prática, eu fui aprendendo com o tempo. É legal começar com a Olimpíada interna, né? Às vezes, os alunos, quando eles participam, estão iniciando agora a turma, quando você inicia, você não é premiado de cara, não é por aí, né? Não tem uma medalha, não sei o que, isso não vai acontecer. E aí, uma Olimpíada interna, isso sempre vai acontecer.
Então, você faz uma Olimpíada na própria escola, você vai ter premiados. E os premiados são os colegas dele, são os amigos dele, aquelas pessoas que estão na escola. É visível, né? E isso para o aluno é legal. Não é legal. Ele vê ali o premiado sendo um amigo, sendo alguém que ele conhece. Então, isso motiva todos a entender que tá ali, o premiado existe. Então, uma Olimpíada local é bem bacana. Acho que essa é a ideia que eu posso também dar. E eu comecei com a Olimpíada interna também. Funciona legal. E Talândia, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Seria uma pergunta e ao mesmo tempo um complemento, né? Eu sofro pelo mesmo desejo do professor Daniel, que é tentar montar um grupo de Olimpíadas na escola. Atualmente eu iniciei esse grupo esse ano, na nova escola que eu trabalho, aqui em Fortaleza, só porque eu senti que eles têm uma base muito fraca em matemática. E se a gente for seguir todo aquele cronograma que tem para a OBMEP, né, então, eu acho que eles teriam que começar a estudar do 6º ano, né, principalmente esse conhecimento da indução, da divisibilidade que eles não têm. E, ao mesmo tempo, a gente não tem esse tempo para conciliar, né? Então, como tentar pegar essa base desses alunos com o pouco tempo que a gente tem? Queria só uma dica, se alguém pudesse me ajudar. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, na verdade. Porque é a situação na maior parte das escolas, né? Os alunos, eles têm uma base mais fraca, e aí é difícil você passar a suscitar neles um interesse. Eles já vêm com um ranço contra a matemática. Se você fala de Olimpíada de Matemática, pior ainda. Porque, para eles, a Olimpíada de Matemática é uma situação ainda muito mais difícil do que a matemática que é vista em sala de aula. Porém, existem muitos, eu acho que talvez seja uma maneira, existem muitos problemas de Olimpíada que são só de raciocínio lógico. Então, você pode utilizar esses tipos de problemas de raciocínio lógico para suscitar o interesse do aluno. Eles vão ter dificuldade de indução, de divisibilidade, e esses são temas que realmente requerem um pouco de manejo técnico. Mas existem vários assuntos que só utilizam raciocínio lógico, e talvez seja por aí que você deva começar. Existe um livro que é o Círculos Matemáticos, a experiência russa, só que tem um que é Círculos Matemáticos, problemas semana a semana. E o nível dos problemas desse livro são bem mais assim de raciocínio lógico, e eu recomendo. Eu até comprei para dar para o filho de um amigo que tem 10 anos, fez 10 anos agora, ele tem gosto pela matemática, e ele já começou lá a tentar resolver esses problemas. Para os alunos um pouco mais velhos, talvez esse seja o livro que se adequa. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor? Pode ficar à vontade. Ei, Fábio. Opa, diga lá, Zé. Ó, o Isaac, E aí, Yuri, beleza? Tudo bem, cara? Beleza. E aí? Bom. Rapaz, eu queria fazer só um comentário aí, em relação ao do Daniel, que falou como começar, né, e tal. É assim, a experiência própria lá no Instituto, que a gente tem um trabalho de formiguinha. Aí, assim, cara, assim, por experiência própria, tentar ir de sala em sala, né, avisar os alunos que tá com um projeto de Olimpíada e chamar a galera para participar e para os treinamentos. Por exemplo, a gente tem um aluno lá no Instituto, que é que é o Joaci, até numa palestra anterior aqui eu citei o nome dele. O Joaci nunca fez a Olimpíada no ensino fundamental. Ele era um aluno lá do P1, era do P2, do primeiro ou do segundo semestre de edificações, nunca fez a Olimpíada na vida. Ele pegou a prova da OBMEP, né? Aplicamos a prova da OBMEP, ele fez a prova, a gente fez a divulgação, ele fez a prova, e sem nunca ter feito a Olimpíada na vida, ele foi para a segunda fase, né? Ele pegou a prova e foi para a segunda fase, não teve treinamento nenhum. Então, assim, ele não sabia nem o que era a Olimpíada de Matemática. E ele, como sendo aluno de P1, no primeiro ano que ele disputou a OBMEP, ele foi bronze, né? No segundo ano, ele foi prata, né? E hoje ele é aluno do IME, né? Assim, por exemplo, é um cara que nunca fez a Olimpíada na vida. De repente, se eu não tivesse passado na sala dele, divulgando a OBMEP, chamando para fazer, ele não tinha feito, né? E assim, como o próprio slogan da OBMEP fala, é descobrir talentos. Tá? Então, assim, um cara que nunca viu a Olimpíada na vida, de repente, foi lá, fez prata, bronze, no ano seguinte prata, e depois, né?
Então, assim, é aquele trabalho de formiguinha mesmo, é ir na sala e chamar, dizer, pessoal, a Olimpíada é isso, e chamar, assim, a grande maioria não vai participar, mas você sempre vai ter ali 1, 2 na sala que querem. Então, se você juntar 1, 2 ali de cada sala, você consegue juntar uma turma até legal, né? Entendeu? Por exemplo, outro aluno lá do Instituto, o Guilherme, o nosso ensino médio lá era de 4 anos, agora foi reestruturado para 3. O Guilherme começou a participar de Olimpíada, ele já era um aluno de P5. Um P5 é um menino aproximadamente que está começando o 3º ano. A primeira vez que o Guilherme participou da OABMEP, ele foi bronze, na segunda ele foi prata. Aí acabou o ensino médio dele. Aí com as 2 medalhas que ele conseguiu, bronze e prata, hoje ele está fazendo faculdade na Unicamp, que ele entrou pela cota de medalhista. Tá entendendo? Uhum. Né? E assim, o Joaci, quando tirou a medalha de prata dele, aí um colégio daqui da capital chamou ele, deu um treinamento Itaim e ele passou no ITA, né? Entendeu? Então, assim, pelo menos o que eu tenho a dizer, até já conversei várias vezes isso aí com o Fábio, né? É trabalho de formiguinha mesmo, tá entendendo? Que a gente consegue colher frutos nisso aí, tá bom? Valeu, Yuri, parabéns pela palestra, um abraço. Valeu, E Isaac. parabéns aí ao GPMAC, né? Show de bola esse ciclo de palestras olímpicas aí. Valeu. Abraço. Abraço. Isso é verdade. Alan já comentou aí que faz essa divulgação, que fala das possibilidades das bolsas, do PIC e mostrar os atrativos para o aluno, né? Ela também colocou essa observação no chat, Yuri. Na minha época também, eu só fui para a Olimpíada porque teve o coordenador passou na sala, falou também sobre. E aí eu disse, vou fazer. Eu fiz essa Olimpíada interna aí. Foi assim que eu comecei. E às vezes o aluno que tira notas boas em matemática na sala, aquela tradicional, não é o melhor aluno olímpico, né? Isso também, as coisas acontecem dessa maneira. Às vezes o aluno olímpico é um aluno mediano em sala. Porque aquilo que é dado em sala, aquela maneira, não atrai tanto o aluno, às vezes. Eu não sei Tem como alunos era. que reprovam. Isso. Pronto. Então, eu não sei como é que era na tua época de aluno, mas... O Carlos Mateus, que é um colega, um matemático que trabalha na França, ele de fato, ele brigou com a professora de matemática dele, na época. Porque ele achava que era bobagem. Aí ele pegava um livro de cálculo, começava a estudar na sala de aula, e a professora reclamava com ele. Então, tinha também essa dificuldade de compreensão, né? Porque ele já estava no nível bem aqui, e a matemática que era feita na escola, para ele, não dava certo. Então, tem também essa vertente aí. É verdade. Mas é a exceção, vale dizer. É a exceção, né? Faz parte. Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professor Jorge, você quer fazer uma fala? Não, Fábio, só um agradecimento mesmo a Yuri, e o debate é riquíssimo. Muito obrigado. Então, acredito que a gente finaliza aqui, professor. Muito obrigado. Eu quero realmente te agradecer. Foi muito bom. Eu fiquei muito contente. Esse Outubro Olímpico para mim tem sido maravilhoso. Eu sou suspeito para falar porque eu sou alguém que é um apaixonado por Olimpíadas. Eu acho que eu vejo a Olimpíada como aquele momento em que o aluno ele pode ser criativo, que são poucas questões no sentido de que não é um mutuado de questão que às vezes um vestibular, um concurso vai botar um monte de perguntas, não precisa desse monte de perguntas para verificar o ponto de criação, como ele consegue tirar a qualidade num problema. Então, a Olimpíada para mim é uma coisa maravilhosa, espetacular, eu sou apaixonado e você é um ícone aqui pra gente, aqui de Ceará, eu já te conheci anteriormente, vi a tua palestra lá, eu achei o máximo, espetacular, fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite. É um cara espetacular, um cara super tranquilo, até comentei isso com o Eloy, se é gente como a gente gosta muito, né? É muito tranquilo, um cara muito simples, mas com uma qualidade espetacular. Eu quero te agradecer muito mesmo, estou muito feliz, o grupo inteiro está muito feliz pela sua presença. Espero que você também tenha gostado do convite que o professor Jorge já ficou aí. A gente já está sabendo que a gente vai conversar depois para um outro momento, uma oficina, trabalhando com temáticas aí mais
numa linha que pode ser mais surpreendente, uma coisa mais, não sei, pode pensar em alguma coisa para professores, alguma coisa mais desafiadora, assim, legal, diferenciado, ou então aproveitar a ideia do Jangada, né? Quem sabe, Jangada Dinâmica, a gente pode conhecer um pouquinho, né? A professores, a pesquisa que está sendo realizada, e vai conversar direitinho. Então, muito obrigado. Você pode falar agora no final, fica à vontade. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez o convite, tá? Eu acho essa iniciativa muito, muito importante que está sendo feita aí. Dou os parabéns a vocês, organizadores, parabéns a vocês que participam desse grupo também, e saibam que vocês podem contar comigo para quaisquer circunstâncias, seja para proferir uma palestra, seja para participar de uma oficina, algum outro tipo de organização. Então, a gente está junto nessa empreitada de melhorar a qualidade do ensino da matemática por meio da Olimpíada de Matemática e também de outras ferramentas. Legal, muito obrigado novamente, Yuri. E boa noite para você, boa noite para todo mundo. Nós tivemos lotada a sala hoje, o Meet ele resolveu dar uma bloqueada para a gente hoje. Eu não sei o que foi que ele fez, mas desse pequeno porém, mas tá tudo certo. Nós tivemos aí mais de 100 pessoas na tua palestra, esse finalzinho, essa participação bacana, muito obrigado de novo. Não sei muitas palavras, a Annelise é melhor, porque a Annelise é mais solta com as palavras. Eu geralmente gosto de agradecer bastante, fiquei muito feliz, fiquei tão concentrado com a tua palestra, com as questões, que eu gosto tanto que eu fiquei ali meio encantado com as questões, a maneira, principalmente a maneira intuitiva. Isso é para mim espetacular. Espetacular, e aí a frase que mais define é: consegue transformar algo que pode ser tão complicado em algo simples, só mostra a tua capacidade. Isso é muito bom o que faz. Não só como matemático, mas como professor. Eu fico feliz com você e o resto da audiência ter aproveitado e aprendido um pouquinho nessa palestra. Tá? Espero que nos outros eventos vocês continuem conseguindo também aprender esse pouquinho que eu estou tentando passar aí no dia a dia. Legal. Obrigado, então, novamente. Boa noite. Até a próxima, com certeza. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau. Valeu, tchau, Jorge. Tchau, Isaac. Tchau, Fábio. Valeu, Yuri. Valeu, Yuri. Até mais. Valeu, Tchau, Fábio. Elise. Até mais, Tchau, pessoal. Odécio. Sou o Jorge, não tá por aí. Valeu.